Olá, queridos! Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alex, eu sou evangelista na obra de Deus. Vamos falar um pouco sobre inspiração bíblica, o que é inspiração. Bom, nós temos aqui a inspiração divina. É sem dúvida a principal característica da Bíblia, o que a torna um livro singular. Sim, ela foi literalmente soprada por Deus. Não devemos confundir revelação com inspiração. Revelação é o ato pelo qual Deus se torna conhecido. Inspiração diz respeito ao modo como os homens recebem e transmitem essa revelação. Sim, nós temos aí revelação e inspiração, mas também nós temos a iluminação. A revelação é o ensino, né? Chama-se o ensino. A inspiração é o registro e a iluminação é a aplicação. Bom, quando nós falamos que a Bíblia ela é inspirada, é porque a Bíblia ela não foi psicografada, né? É isso que nós temos que entender. Deus ele sopra a sua palavra no coração do homem, usando o homem suas capacidades e faculdades mentais. No caso, vamos tirar aqui o exemplo do apóstolo Paulo, um poliglota, teólogo, ensinado aos pés de Gamaliel, né? Então, Deus ele usou o apóstolo Paulo dentro do seu conhecimento teológico e dentro da sua capacidade. Uma coisa que nós temos que tirar de aprendizado, que Deus não usou pessoas ignorantes para escrever a sua palavra, mas sim pessoas que conheciam o idioma, a cultura, para que viessem registrar os seus ensinos. Então a palavra de Deus ela não é psicografada, ela é inspirada. E fato é que foram 40 autores no período de 1600 anos em idiomas diferentes, 3 idiomas, grego, aramaico e hebraico, e todos os registros que se tem da palavra de Deus antes de ser formado o cano, né, ser fechada a Bíblia, todas elas entram em comunhão. As profecias apontam para Cristo, as profecias se encaixam e somente o Espírito Santo de Deus poderia fazer isso. E o Espírito Santo de Deus fez isso, realizou essa obra da construção da Bíblia através do Espírito Santo em diferentes épocas e etapas, para que hoje nós viéssemos ter a palavra de Deus. A palavra de Deus não era assim de capa, bonitinho não, capítulo e versículo não. Nós temos os códex ou codes, né? Que são pergaminhos ou pele de animais que estão registrados, é a palavra de Deus. E daí que veio as cópias e cópias até se formar a Bíblia, que em grego é Biblios, né? Que é uma biblioteca. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi revelada, ela foi soprada. O termo aqui é teopeneutos. Teos, Deus, pneu, soprar. Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus. Fato é que ela é inspirada porque a palavra de Deus, ela confronta o ego humano. Ela confronta o ego humano. Pessoas foram usadas por Deus para escrever doutrinas que ia confrontar o seu próprio ego. Olha só. Então nós temos aí a revelação e inspiração, e também nós temos a iluminação, que é a aplicação da doutrina. Uma coisa que nós temos que entender é que a revelação de Deus nos escritos não só abrange o contexto religioso, mas também o contexto histórico da humanidade. Note-se aqui, o Jesus registrado aqui na palavra de Deus é o Deus encarnado que para nós cristãos é o nosso Salvador, mas para o mundo secular foi um Jesus histórico. Mas esse Jesus que eles entendem que é somente um Jesus histórico veio trazer uma nova era, e daí nós tivemos calendários novos, uma nova era, uma nova perspectiva. Nós tivemos a era cristã, nós tivemos ali o cristianismo sendo oficializado pelo Império Romano através de Constantino, ou seja, uma nova religião do Império até vir a pré-reforma e reforma. Então note-se que quando se fala de revelação, é o ato pelo qual Deus se torna conhecido, mas Deus se tornou conhecido não só
pelo registro, mas a sua vinda aqui na Terra, o Cristo palpável, mudou a história da humanidade. Fato é que a sua vida não teve só efeito somente na vida do cristão, mas também no mundo secular, mudou a história, trouxe uma nova era. Então, a Bíblia, de fato, ela é comprovada também na arqueologia, né? Na história, o que se tem na história está nos registros bíblicos. Então, a revelação de Deus não é somente nos registros bíblicos, mas sim na história, está cravado e imprimido na história da humanidade. Mas quando se fala de revelação, os escritos é um modo a qual Deus se revela para a humanidade, revela a sua doutrina e ele sopra os seus ensinamentos. Então a Bíblia não foi psicografada. Nós temos aí a revelação e a inspiração, que é o registro. Deus registrou as suas doutrinas através do homem. Muitos questionam sobre a palavra de Deus e alegando, como a Bíblia foi escrita pelos homens, será que houve erro? Não, não houve erro, né? Quando Deus quando ele sopra a sua revelação, aí nós temos os escritos, que é o registro. Então Deus usou ali os 40 autores para registrar a sua doutrina. Por mais que a Bíblia não estava assim formada de capa, capítulo e versículo, bonitinha, a qual nós temos aqui, veio dos códices, né? E alguns pergaminhos estavam carcomidos pelo tempo, mas Deus usou ali os exegetas para preencher as lacunas, e eles liam o início do versículo, pulava aquela lacuna, lia o final do versículo e concluía ali, preenchia. Deus soprou, os capacitou para que viesse o quê? Preencher as lacunas, e mesmo assim isso não deturpou a doutrina bíblica, né? Fato é que Deus, quando ele levanta o apóstolo Paulo, né, um poliglota, fala de 4 línguas, né? Conhecia o grego, hebraico, aramaico, entendeu? E o latim, tinha sua dupla nacionalidade. Então Deus usou o apóstolo Paulo dentro da sua capacidade de conhecimento. Deus não ia usar, exemplo, uma pessoa ignorante para escrever, vamos dizer, 70% do Novo Testamento, né? Porque Paulo escreveu 13 cartas, né? Mas tivemos outros autores. Então Deus usa o homem dentro da sua capacidade. Então o homem não botou as suas ideias, né? O que está na Bíblia Sagrada, o que está nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, é a doutrina de Deus. Deus sopra o seu ensinamento na mente do ser humano, no coração do ser humano. No caso do apóstolo Paulo, soprou e ele registrou. Paulo não tirou as doutrinas da justificação, santificação, eleição, predestinação, expiação do nada, não. Ele aprendeu, porque ele fala, tudo que ele aprendeu veio de Deus. Ele aprendeu o que era o evangelho, o que eram as boas novas. Então o Espírito Santo, de forma substancial, envolvendo a mente do Paulo, então, usando as suas capacidades intelectuais, mentais, usou o apóstolo Paulo para escrever as 13 cartas em grego, né? Que fazem parte do Novo Testamento. Então, nós temos aí a revelação, inspiração e iluminação. Então, Deus, né? Ele sopra, né? Teopeneutos. Ele sopra no estilo de revelar sua vontade, que sopra, ruar, né? O Paraclito, que é o Espírito, ele sopra, revelando a sua vontade para o homem. É nesse sentido. Deus, ele não psicografou igual os kardecistas entendem, não. A Bíblia não é psicografada, ela é soprada. A verdade de Deus é revelada no intelecto e na mente, no coração do ser humano, para que o homem venha registrar as verdades de Deus. Bom, nós temos aí alguns pais da igreja, né? Irineu, Tertuliano, Orígenes, todos eles defenderam a inspiração bíblica, né? Bom, nós temos aqui, assim escreveu Paulo a Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Sim, porque a Bíblia é inspirada, porque a Bíblia ela corrige o homem. Ela não é um livro qualquer, não é um livro comum, não é só um livro histórico ou mais um livro secular, não. Ela é inspirada. Aqui contém a palavra de Deus para instruir o homem, para corrigir o homem, para revelar a salvação para o homem.
Fato é que ela é espiritual, por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina nossa mente, nos dá entendimento da revelação divina de Deus, da salvação, a qual Ele nos trouxe através da sua graça. Então, o que está registrado na palavra de Deus tem eficácia na vida do ser humano, muda a vida do ser humano, muda o ser humano moralmente, não só abre seu intelecto, não é mais um ensinamento. Por isso que a Bíblia ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia ela tem poder de iluminar a mente do ser humano. Quando o ser humano lê a palavra de Deus, a Bíblia, através do Espírito Santo, ilumina a mente do ser humano. Não é no sentido de ensinamento progressivo, não. É no sentido de que o ser humano lê a palavra de Deus e isso tem impacto eficaz na alma do ser humano. Então, por isso que a Bíblia ela é inspirada, ela é viva, ela é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes cortantes que vai até as juntas e medulas, que faz o divisor dentro do homem. Então, ela é capaz de na menor partícula do ser humano e reorganizar. Por isso que quando a pessoa recebe a revelação na palavra de Deus, a revelação, a graça que está registrada aqui é suficiente para mudar a vida do ser humano. Então, por isso que ela é divina. Ou seja, o sopro de Deus está revelado aqui, de forma que quando o ser humano lê a palavra de Deus, isso muda moralmente a vida do ser humano e dá entendimento para o ser humano acerca da salvação. Então, porque a Bíblia não é um livro qualquer, mas sim ela é viva e ela é soprada por Deus, porque ela atinge a alma do ser humano. Então, não é um livro qualquer. Bom, nós temos aqui a passagem correlata de 1 Coríntios 2,13, realça a mesma verdade, disso também falamos. Escreveu Paulo: não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quaisquer palavras ensinadas pelo Espírito Santo são palavras divinamente inspiradas. Sim, toda a doutrina que Paulo ensinou foi inspirada por Deus, foi revelada por Deus. Por mais que o apóstolo Paulo tinha o seu conhecimento acadêmico, poliglota, doutor na teologia judaica, né? Mas a revelação trouxe um novo ensinamento para ele. Fato é que quando ele fala que foi levantado como apóstolo, ele não se compara com os outros, mas ele fala: ó, tudo que eu recebi veio de Deus. Ele escreve ali as 13 cartas e aqui ele registra que tudo é inspirado pelo Espírito de Deus, ou seja, ele não podia acrescentar, porque senão seria algo anátema. Então o apóstolo Paulo, ele registrou somente aquilo que o Espírito Santo soprou, revelou em sua mente, não psicografou. É isso que eu quero que vocês entendam. A Bíblia não é psicografada, ela é soprada e revelada. Deus fala na mente do ser humano e no coração do homem, para que o homem venha registrar as vontades de Deus revelada para a humanidade. Isso que é inspiração. Ela vem com impacto total na vida do ser humano, de forma que muda a sua conduta moral. Bom, nós temos aí a segunda grande passagem do Novo Testamento a respeito da inspiração da Bíblia está em 2 de Pedro 1,21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Sim, nunca foi a profecia nunca foi vontade ou criada pelo homem, porque a profecia aqui é o registro, é a palavra de Deus, mas sim pelo Espírito Santo. Em outras palavras, os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram de seus próprios impulsos, sim, mas foram soprados pelo Espírito Santo, pela revelação. Deus falou aos profetas e de muitas maneiras. E também nos falou através do seu Filho, né? Hebreus 1:1. Antigamente Deus falou pelos profetas e agora nos traz uma mensagem nova através do seu Filho, né? Então nós temos aí anjos, visões, sonhos, vozes e milagres. É o modo de como Deus se revelou progressivamente na antiga aliança. E ali os profetas da antiga aliança ficavam estudando em qual momento aquelas profecias iam se cumprir. Então o fato é que todas as profecias do Antigo Testamento apontam para Cristo. E o interessante é que os pergaminhos, a Bíblia não era uma Bíblia, eram pergaminhos separados, né? Um pergaminho estava aqui, ou outro estava em outro lugar.
e é escrito em tempos diferentes, por 40 autores, em idiomas diferentes, e todos eles apontavam para Cristo, falavam de Cristo e falavam de uma nova era. Só Deus pode fazer isso. Por isso que a Bíblia ela é inspirada. O ser humano não pode fazer isso. Nós temos aqui: a inspiração é a forma pelo qual Deus falou aos homens mediante os profetas. Mas o sinal de que as palavras dos profetas não partiam deles próprios, mas de Deus, é o fato de eles sondarem seus próprios escritos, a fim de verificar qual o tempo, qual a ocasião que o Espírito Santo, que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo havia de vir e sobre as glórias que os seguiram. Sim, os profetas estavam sendo inspirados por Deus na sua época, em seu tempo contemporâneo, e eles sondavam, oravam a Deus, perguntando em qual momento isso iria se cumprir. E vem Jesus agora em sua revelação, né, especial, trazendo o evangelho, e Jesus afirma isso, que tudo que é sobre ele estava escrito na lei e nos profetas, testificando que as profecias da antiga aliança apontavam para ele, né? Nós não sabemos assim um tempo específico, mas vamos datar aí de Gênesis a Mateus aí uns 4.000 anos, exemplos, né? Exemplo. Então, note-se que Jesus falou: ó, tudo que está escrito na lei e nos profetas refere-se sobre mim. Ou seja, escritos que estavam em lugares diferentes, em culturas diferentes, apontavam para ele. Então, a Bíblia é inspirada também nesse sentido, porque aponta para Cristo. Bom, fazendo uma combinação das passagens que ensinam sobre a inspiração divina, descobrimos que a Bíblia é inspirada no seguinte sentido: homens movidos pelo Espírito Santo, sim, escreveram palavras sopradas por Deus, os quais são a fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Sim, Deus soprou os seus ensinamentos, a ortodoxia, para que viesse ter impacto na vida do homem. Por isso que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela molda a vida do homem, faz o homem pensar diferente, o homem muda seu comportamento, e a graça que está revelada aqui, né, tem eficácia na alma do ser humano. Por isso que a Bíblia ela é inspirada. Ela muda o comportamento humano. Nós temos aqui casualidade divina, mediação profética, autoridade escrita. Sim, a Bíblia que é inspirada e não os autores humanos. Sim, é a Bíblia que é inspirada. O ensinamento, Deus soprou, revelando a sua vontade, não é os autores. Por mais que o apóstolo Paulo tinha conhecimento de 4 idiomas, era teólogo, né, se destacava na escola farisaica, ele não tinha capacidade, entendeu, nenhuma de trazer doutrinas que tinham eficácia na vida do ser humano, mas somente Deus. Por isso que os autores não são inspirados, mas a Bíblia que é inspirada, não os autores. Os autores somente foram mediadores daquilo que Deus soprou para eles. Eles foram instrumentos para registrar a revelação, né? Então nós temos a revelação e a inspiração, que é o registro. Então eles registraram o adequado. Então é dizer que o produto é inspirado e os produtores não. Sim, tal sentido mais amplo inclui o processo total, porque alguns homens movidos pelo Espírito Santo anunciaram e escreveram a palavra emanadas da boca do Senhor. E por isso mesmo, palavras dotadas de autoridade divina é esse processo total da inspiração, que contém os 3 elementos essenciais: casualidade divina, Deus o autor; mediação profética, nós temos aí os homens que foram usados como instrumentos; e nós temos aí a autoridade escrita, que é o produto final, que é a palavra de Deus. Então nós temos Deus como autor da profecia, que é a revelação, que é a doutrina que ele soprou. Nós temos a mediação profética, que foi o ser humano usado como instrumento. Nós temos a autoridade escrita, que é os escritos, né? Bom, nós temos aí a autoridade da escrita, deriva de sua origem divina, sim. Isso encerra a suprema autoridade das escrituras, com plena e total garantia da infalibilidade. Infalibilidade, sim. Então, ou seja, fechou o cano, não pode se ter outro livro, né? Igual outras denominações aí usam livros seculares para se comparar à palavra de Deus.
Bom, nós temos aí, ó, olha só, definição adequada da inspiração precisa de três fatores. Deus, o causador original, ou seja, o autor. Homens de Deus serviram de instrumento, sim. E a Bíblia, ou autoridade escrita, produto final, sim. É isso mesmo. O homem ele foi só instrumento. E todos os escritores da palavra de Deus eram pessoas dotadas, estudadas. Até Pedro, igreja, Pedro não era ignorante, não. Pedro era um homem inteligente. Bom, nós temos aqui há dois conceitos interrelacionados que nos ajudam a esclarecer pela contraposição o que significa inspiração, a saber, revelação, né, diz respeito à exposição da verdade, sim, e a iluminação, devido à compreensão dessa verdade descoberta, sim. Nós temos a revelação, né, que a verdade é exposta na vida do ser humano que vai impactar o ser humano e confrontar o seu ego. Então, e nós temos a iluminação, né, que é a compreensão da verdade, traz clareza. Então a Bíblia é inspirada nesse sentido também, né? Ela traz a verdade, ela ilumina a mente do ser humano. Bom, nós temos aqui a inspiração em contraste com a revelação e iluminação. A revelação diz respeito à exposição e à origem da verdade, sim. E a iluminação, que é devida compreensão, recepção, registro da verdade, sim. Nós temos a revelação que Deus soprou e a iluminação, que é o registro, né? A inspiração dos originais, não das cópias. Sim, nós tivemos várias cópias, porque a Bíblia, essa Bíblia aqui que você tem em casa, na sua mão, ela veio dos códex, ou códice, né? Nós temos o Códice Sinaítico, Lenigrato B19, Códex de Alexandrino, Códice do Vaticano, que é um códice grego. Então, a revelação está ali, naqueles códices, a verdade está ali, não nas cópias. Mas quando houve necessidade de copiar para outros idiomas, foram preservadas as doutrinas. Então não houve deturpação na doutrina bíblica. Porque muitos alegam o seguinte: a Bíblia foi traduzida pelo o ser humano. Sim, pelo homem. Sim, foi traduzida pelo homem mesmo. Perdão. Foi traduzida pelo homem. Porque Deus confundiu as línguas. Nós temos hoje vários idiomas na face da terra, né? E a verdade, a palavra de Deus tinha que chegar a todos os idiomas. Então Deus, de fato, usou o homem como instrumento. Mas o homem, ele não é inspirado. O homem só foi instrumento. Deus só soprou a verdade no coração e na mente do homem. Bom, nós temos aqui, né, o elo da cadeia comunicativa de Deus para nós chama-se de inspiração. Há diversas teorias sobre a inspiração. Algumas não se coadunam com o ensino bíblico. Nosso propósito, portanto, tem dois aspectos: examinar teorias sobre a inspiração, apurar o que está implícito no ensino da Bíblia a respeito da sua inspiração. Bom, nós temos aqui, olha só, teorias sobre a inspiração, né? Ortodoxia, modernismo, neo-ortodoxia. Ortodoxia. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha só. Em 18 séculos de história, prevalece a opinião ortodoxa da inspiração divina. Ensino firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus. Teólogos ortodoxos ensinam em comum acordo que a Bíblia foi inspirada verbalmente. Tentativas de mudança de ditado verbal, conceitos inspirados. Nós temos aí um modernismo, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, é o que está acontecendo hoje. Gente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Com o surgimento do idealismo germânico e a crítica da Bíblia, surgiu uma nova visão evoluída da inspiração bíblica junto ao modernismo e o liberalismo teológico. Sim, os teólogos liberais, né? Que querem acabar com a verdade da palavra de Deus, mas não irão conseguir. Opondo-se à visão ortodoxa, dizem que a Bíblia meramente contém a palavra de Deus. Olha só, meus irmãos, quando nós analisamos a história do Códex, exemplo, a história da mulher pega em adultério, Evangelho de João 8, e Evangelho de João 5, que o anjo vinha, chacoalhava a água, de fato, não se encontra no Códex. Isso não quer dizer que aqui não seja a palavra de Deus.
Porque a doutrina é preservada, aquilo que serve para a salvação do homem, que instrui o homem para a verdade, a mudar de vida, que dá compreensão para o homem ser moralmente e ser transformado espiritualmente, está aqui. Então não há erro. Bom, dizem que certas partes delas são divinas, expressam a verdade, e outras são humanas, expressam erros. Bom, esse é a teoria do modernismo, né? E nós temos aí a neo-ortodoxia. A Bíblia torna-se palavra de Deus. Olha só. No início do século XX, sobre a influência do pai dinamarquês do existencialismo, Søren Kierkegaard, eu acho que eu li correto, deram origem a uma nova reforma teológica europeia. Sem deixar de ser críticos, criaram um novo tipo de ortodoxia, onde afirmam que Deus fala aos homens através da Bíblia. As escrituras tornam-se palavra de Deus no encontro pessoal entre Deus e o homem. Então esse é o conceito neo-ortodoxo, neo-ortodoxia, né? Criado por esse camarada aí, né? Kierkegaard. Agora sim. Então nós temos esses conceitos, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem erro. Por mais que os pergaminhos, códex ou códice estavam carcomidos, Deus levantou pessoas, os exegetas, escribas, ou então os emanuenses, né, no caso de Romanos, quem escreveu, Paulo ditou, mas quem mesmo pegou a pena, botou no titeiro e triscou no papiro foi Técio, conhecido como os emanuenses, né, que eram secretários, que foi um dos secretários de Paulo, né? Então Deus usou essas pessoas dotadas de sabedoria, os escribas que entendiam o hebraico, o grego, para levar a revelação, a sua palavra, a revelação de Cristo através das escrituras para outros povos, né? Porque nós tivemos os escritos em hebraico, aramaico, nós tivemos a Septuaginta em grego, né? Que foram os 72 judeus que traduziram o Antigo Testamento do aramaico e hebraico para o grego, porque Alexandre o Grande, né, helenizou ali a Palestina, o Egito, 225 anos antes de Cristo. Ele toma ali conta do Egito, invade o Egito, a Palestina, e traz o idioma grego. Então nós temos ali o período helênico. Quando chega no primeiro século, muitos judeus já estavam falando grego, por isso que teve uma necessidade de traduzir o Antigo Testamento, que era do hebraico, e o aramaico, que é um pouquinho do livro de Daniel ali, Esté também, para o grego koiné, né? Porque nós temos aí 5 tipos de grego, né? Mas o grego bíblico, tanto do Novo Testamento e da Septuaginta, foi o grego koiné, né? E houve ali essa necessidade de traduzir para o grego, porque senão as pessoas